Olá, gente, bom dia. Achei providencial, né, dar uma retomada no desenvolvimento sustentável, na sustentabilidade, no que tudo isso significa, falar um pouquinho sobre esse histórico, né, do que foi ativo e do que é passivo dentro da nossa sociedade. Aproveitar para fazer um convite para vocês, eu vou deixar aí na plataforma, a professora Alessandra vai fazer uma live, um bate-papo sobre desenvolvimento sustentável. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa disciplina e cabe aí, acho que vai ser na quarta-feira. Eu vou deixar todos os dados aí na plataforma para que vocês, né, quem estiver disponível, quem puder, acho que vale a pena, né, prestigiar a nossa professora e coordenadora, né? Então, vou deixar aí para vocês. Então, vamos retomar algumas coisas, porque a partir da semana que vem, né? Hoje é dia 16, na semana que vem nós já teremos as apresentações. Então, eu estou na plataforma para tirar dúvidas também. Essa aula é bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar de desenvolvimento sustentável. Essa aula é baseada na aula do professor Carlos, em que fiz assim uma adaptação e quis discutir alguns aspectos tão importantes aqui com vocês. Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos refletir. O que é sustentabilidade, né? Então, é importante a gente pensar. Olha só como que a gente tem conflitos. A natureza, ela opera em ciclos. Porém, o desenvolvimento humano, ele acontece de forma linear. Então, será que isso há um embate, há um conflito, né, nesse caminhar que são tão diferentes, né, da natureza fazer seu desenvolvimento em ciclos e a natureza humana fazer seu desenvolvimento linear? Então, será que há um conflito? Ou será que a gente precisa viver novos paradigmas, pensar de uma forma diferente, né? Então, o que fazer diante de tudo isso? Vamos falar então natureza. Então a gente tem aqui o gás carbônico, a luz, né, o oxigênio sendo liberado, né, o gás carbônico sendo absorvido pelas plantas, né, e os animais fazendo inversamente, né, inversamente. Então, o que eu posso pensar é que a natureza caminha em ciclos, né, e o desenvolvimento humano absorve todos esses recursos e evolui de forma linear. Então, vamos ver aqui, né? A energia e o desenvolvimento. Aqui a gente trouxe, vou passar rapidamente aqui, para que vocês vejam, né? Aqui, então, a gente tem uma proporção do consumo de alimento, casa, indústria, comércio, e o pretinho que vai estar aqui é transporte. E aqui a evolução do homem, né? O homem na sua evolução. Olha só. Então, aqui eu vou trazer o mais recente, né, para a gente ver o tanto de como a gente evoluiu no consumo de alimento, no consumo de casa, comércio, né, da indústria e no transporte, né? Então, acho que nosso último estágio é agora, né? Pensando nos anos 2000 aqui, né? E o nosso consumo de energia, de transporte, de alimentos, né? Então, para a gente pensar em tudo isso, nessa evolução e o quanto isso foi devastador para a natureza, né? Então, a gente parte, vamos falar né, da evolução e dos impactos humanos nos ecossistemas. Nós partimos de uma sociedade caçadora, com necessidades básicas, para uma sociedade agrária de produção e armazenamento de alimentos, até hoje que nós vivemos uma sociedade industrial de produção e de consumismo, né, de forma excessiva. Né? A complexidade, né, da intervenção humana nos ecossistemas foi drasticamente aumentada com o advento da Revolução Industrial. Então, a gente sabe que a Revolução Industrial, o aparecimento das indústrias, desse meio de consumo e desse meio de produção, teve um impacto muito drástico nos ecossistemas e no ambiente, né? Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento sustentável, o que ele é? Né? É um desenvolvimento capaz de nutrir, todas as nossas necessidades, sem comprometer o atendimento e as necessidades futuras das gerações futuras. Então, eu atendo às necessidades que hoje existem de alimentação, transporte e energia, sem que isso atrapalhe o desenvolvimento das gerações futuras, né?
é um desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, pensar em desenvolvimento sustentável é pensar que os recursos eles sejam utilizados e que eles não sejam finitos, que eles não acabem, que não comprometam o desenvolvimento das demais gerações, das futuras gerações, né? É uma harmonia entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Né? Então a gente às vezes pensa e a gente vai ver que o histórico, né, dos anos 60 é que o desenvolvimento econômico ele aconteceu em paralelo ao extrativismo, então sem preocupação nenhuma com o que aconteceria no futuro. E a gente sabe que hoje isso não é mais possível e não é mais viável. Então vamos lá. Como se alcança um desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável depende de um planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos pelas políticas públicas, pelos governantes e pela sociedade, além de tudo isso, né? Nós precisamos nos conscientizar, né? A conscientização, ela também vem de bases e não só de cima. Nós precisamos entender que os recursos são finitos, que o consumo excessivo faz mal à sociedade e faz mal a nós mesmos, e nós precisamos entender tudo isso. A conscientização, ela tem de vir da base para o topo, para que as políticas públicas possam fornecer, né, subsídios para que o desenvolvimento sustentável realmente aconteça, saia do papel. E é muito importante pensar qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso das matérias-primas, dos produtos, aumento dos 3 R's que nós vamos falar para frente, né? Da reutilização, do reuso, da reciclagem, do refletir sobre o uso, né? Eu realmente preciso, né? Então a gente precisa refletir sobre consumo, e tudo isso faz parte do desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Qual o modelo, né, do desenvolvimento a ser adotado? O caminho a seguir não pode ser os mesmos, né, adotados sobre dos países industrializados, né? Nós temos que pensar que o Brasil é um país em desenvolvimento. Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados, né, dos países industrializados. Né? A gente vê que a necessidade de consumo dentro do país que é extremamente industrializado. Nós que somos países em desenvolvimento, consumimos esses recursos, que a gente precisa pensar e refletir sobre isso, né? Então, desenvolvimento é diferente de crescimento econômico, né? A gente sabe que desenvolver não necessariamente requer uma industrialização excessiva, um consumo excessivo, né? A gente precisa entender que o crescimento econômico depende da crescente energia e dos recursos que serão utilizados, diferente do desenvolvimento, né? Então, o crescimento econômico, ele requer o boom da industrialização. E será que nós queremos só crescimento econômico? Não, a gente quer o desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento vem com caminhar do quê? De qualidade, né? Quais são os problemas ambientais causados por esse crescimento econômico excessivo, né? Por essa preocupação excessiva com a industrialização e a necessidade de produção de recursos, de cada vez maiores produções, né? Maiores consumos. Quais são os problemas causados? A gente já falou sobre muitos deles, né? A água, suprimento de água cada vez menor, qualidade da água, a contaminação dos oceanos. No ar, a gente já falou muito disso também, poluição, efeito estufa, redução da camada de ozônio, biodiversidade, a gente tem uma devastação dos recursos florestais, aceleração e extinção de algumas espécies, energia, redução da energia de fontes não renováveis, redução do consumo de energia hidrelétrica, desenvolvimento de fontes alternativas de geração de energia, né? Então é isso, né, que a gente precisa pensar, né? A gente tem usado, muitas vezes os países utilizam uma fonte só de energia que não é renovável. A gente sabe que a utilização de energia hidrelétrica, ela também tem uma devastação, ela tem um problema ambiental que precisa ser pensado, e a gente precisa pensar em novas fontes de energia, né? Energias renováveis, resíduos, com relação aos resíduos. A gente tem
com maior produção, com maior crescimento, eu tenho uma disposição inadequada, um aumento da produção de lixo, né? Uma geração de lixo exagerada, o esgotamento da capacidade de aterros e de reutilização desses resíduos, né? Então, esses são alguns problemas ambientais causados. Vamos falar agora um pouquinho de como é a história da gestão ambiental, a história da sustentabilidade, como é que ela vai aparecendo, né? Então, a gente tem aqui, ó, nos períodos de 40, 50 e 60, uma total alienação de tudo isso, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, a Segunda Guerra, fizeram com que os países começassem a crescer, uma preocupação do crescimento econômico exagerado, né? E um crescimento econômico, né, uma industrialização com prejuízo ambiental, né? A aceitação de que os prejuízos ambientais seriam aceitáveis, deveriam ser assumidos em favor, né, ao desenvolvimento, né? Preocupação um pouco mais com acidentes de trabalho do que com o próprio ambiente, né? Porque eu precisava muito do trabalhador, então ele era extremamente cobrado e eu precisava de trabalhadores viáveis para que a produção fosse cada vez maior. Né? A publicação de um romance chamado, né, Primavera Silenciosa começou, foi o primeiro, assim, a primeira luz que se acendeu para falar sobre a destruição do ambiente, onde ela fala, né, do uso excessivo do DDT, que é dietil, que era um inseticida utilizado, que causava um mal enorme ao meio ambiente, né, às pessoas e em detrimento ao por conta do uso desse inseticida, era necessário para acabar com a malária, com a tifo, e a gente sabe que nem foi tão eficaz para isso, não foi eficaz, né? Ainda em 70, a gente fala de uma passivo ainda a preocupação com o ambiente, né, com a gestão ambiental. Ainda uma preocupação passiva. A gente vem da alienação para uma preocupação passiva. A gente tem uma conferência na Estocolmo, promovida pela ONU em 72. A crise do petróleo que foi o marco fundamental para tudo isso. Em surgimento de algumas ONGs, iniciam-se a implantação da tecnologia, né, ponto de descarga, uma preocupação, olha, se você produz, você deve fazer a retirada desse, né, as primeiras empresas começando a se preocupar com isso. Em 74, pela primeira vez, cientistas americanos falam sobre a destruição da camada de ozônio. E na Alemanha, algumas empresas já começam a pensar em selo verde, em preocupação com o meio ambiente. Então, isso tudo vindo de fora e pensado de forma muito passiva. No Brasil, extremamente incipiente. Em 80 ainda a gente tem um pensamento sobre sustentabilidade de forma completamente passiva, né? A Instituição Política Nacional do Meio Ambiente em 81, a criação de alguns órgãos no Brasil, legislação ambiental sobre zoneamento ambiental, licenciamento, né, resoluções do CONAMA, ainda muito incipientes no nosso país. Preocupação de algumas empresas em atender às exigências de alguns órgãos ambientais, inclusão de planejamento de algumas empresas no controle de sistemas ambientais, pouca ou nenhuma visão, né, dos ganhos decorrentes que isso poderia trazer para a sociedade. Mobilização incipiente das comunidades, né? Uma orientação se começa da população. Em 80, ainda de forma passiva, a Convenção de Viena, um protocolo, né, sobre o uso de substâncias nocivas à camada de ozônio. Em 80, a aprovação e divulgação da ONU do relatório sobre o nosso futuro comum, no qual se defende um desenvolvimento sustentável para satisfazer, para não comprometer as gerações futuras, isso em 80. Em 90, a gente começa a perceber que a preocupação e a mobilização social e de políticas, né, tornando de forma mais ativa no nosso país a preocupação com o desenvolvimento sustentável. E em 90, a gente vai falar mais disso, mas o marco principal foi a Conferência do Rio 92, que consolidou o desenvolvimento sustentável e aprovou a Agenda de 21, que a gente vai falar também, que é super importante, e promulgada em 91 uma carta, né, sobre os princípios de desenvolvimento sustentável, né, pelas câmaras do comércio, pelas indústrias, tá? Então aqui a gente começa a perceber uma preocupação mais ativa.
Em 90 ainda, a gestão proativa, ações preventivas para evitar a poluição, né? E pontos de geração de poluição, intensificação e mobilização das comunidades, adesão, né, de grupos, né, determinados grupos com o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a gente começa a perceber o aparecimento de comunidades, de ONGs e né, de grupos mesmo, né? Atuação responsável, associação de indústrias químicas, falando sobre os detritos, né, que deveriam ser tratados antes de ser jogados no meio ambiente. E aí a ISO, né, que vem, a ISO 14001, que vem com um sistema de gestão ambiental, com adesão de escala crescente para as empresas, com normas regulamentadoras para que as empresas pudessem crescer, se desenvolver, mas de maneira a não ser prejudicial às populações ao seu entorno, tá? Isso em 96. Ainda de forma ativa, negociação sobre, né, a emissão de gases de gás carbônico, o protocolo de Quioto, tão importante, e o surgimento da legislação brasileira sobre crimes ambientais em 98. Nos anos 2000, né, então a gente vê isso agora de forma mais ativa, população mais pensante, né, a introdução do ciclo de vida no produto, né, a análise ambiental de todas as etapas de produção, incluindo fornecedores. Então, começa a pensar que o produto, desde a sua produção ao seu destino final, né, como é que isso pode ser cada vez menos agressivo ao meio ambiente. Integração das questões ambientais às estratégias de negócio, gestão ambiental vista como um diferencial, né? As empresas mais competitivas são as empresas que têm essa visão de desenvolvimento ao invés de crescimento e exploração desse ecomarketing. Então, as empresas começam a utilizar o desenvolvimento para poder crescer, para poder vender mais, né? Então, e a sociedade cobrando isso das empresas. Tá? Então, a gente vê aqui o histórico, né? E aquilo que são marcos tão importantes. Então, o relatório de Brundtland em 87, a Rio, né? A Eco 92, em Estocolmo em 96, na Suécia e na África do Sul também em 92. Então, são marcos importantes para a sustentabilidade, para as políticas, né? E para o histórico do desenvolvimento sustentável. Então, o relatório, né, no primeiro relatório de Brundtland, em 87, fala que a sustentabilidade deve atender às necessidades, então, se a gente pensar num conceito, atender às necessidades de gerações presentes, sem comprometer as gerações futuras. Esse é o marco fundamental do posicionamento fundamental, é referência para as empresas e governos, posição clara e tecnicamente fundamentada, não fazer mais diferenciação em defesa ambiental e ambientalismo, porque antes a gente começa a enxergar o ambientalismo como uma coisa muito utópica, né? O Greenpeace, né? Então, toda vez que a gente fala de ambientalismo, vem a imagem do Greenpeace para a gente sabe que isso hoje a gente não deve fazer uma dicotomia das coisas, e sim uma união, né? Dessas ONGs com o desenvolvimento sustentável, né? Sem haver separação. Propostas para a defesa do meio ambiente, ações de estratégia, fortalecimento de legislações ambientais como o CONAMA, né? Então a gente vê que as políticas elas começam a existir e por cobrança, por necessidade de empresas, por necessidade da sociedade, né? Por uma visão de que muda da base para o centro, tá? O conceito de sustentabilidade, desculpa, se a gente pensar no raciocínio simplificado, intuitivo, toda vez que a gente tem contas a pagar, a gente tem uma receita. Eu tenho um salário e tenho as contas a pagar, não é isso? Então, isso tem que se igualar. O desenvolvimento sustentável tem que pensar nisso. Então, se eu retiro, eu tenho uma dívida e eu vou ter que pagar. Né? Então, a matéria-prima, os insumos, a energia, tem que ter um uso racional e compassado com as demandas. Porque se houver uma diferença, isso vai fazer com que haja um prejuízo. Né? Então, o desenvolvimento sustentável começa a enxergar tudo isso.
Então, o objetivo dessa aula de hoje era discutir um pouquinho sobre isso de novo, falar um pouquinho sobre os históricos, porque ficou um pouquinho para trás, né? A gente vai falar mais sobre a Rio 92, os marcos que elas trouxeram, como é que foi tudo isso, né? Vamos assistir alguns vídeos para a gente relembrar esse processo, tá? E eu vou deixar um videozinho bem interessante que a gente está falando também de vulnerabilidade, né? Como falar de sustentabilidade, né? Com vulnerabilidade social, né? Eu quero que você assista o vídeo da Vida Maria, tá bom? E a gente vai, né? Vocês que estão repensando aí nesse nosso trabalho, vai ajudar a incitar aí algumas ideias para o trabalhinho de vocês, para a apresentação de vocês. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Eu estou aí na plataforma para a gente tirar dúvidas, para a gente discutir sobre os slides, para a apresentação na próxima semana, tá bom? Um grande abraço para vocês e até!